Boa tarde, senhoras e senhores, excelências da mesa diretora, brigadeiro Romão, brigadeiro Crepaldi, contra-almirante, vice-almirante Guerreiro, senhoras e senhores. Vou começar pelo Comando da Aeronáutica, sou representante do Estado-Maior da Aeronáutica, e vamos tratar nesse evento a visão do Comando Aeronáutico sobre a compensação comercial, industrial e tecnológica, chamado de offset. Na corrida, né, porque o tempo é curto, o Comando Aeronáutica, desde a sua criação, desde como Ministério da Aeronáutica, teve como visão estratégica e como missão complementar o incentivo à ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e à indústria aeronáutica. E isso, ao longo dessas décadas, vem sendo perseguido de todas as maneiras possíveis, principalmente a partir das importações das suas aeronaves e sistemas, onde sempre se buscou trazer para o país a tecnologia e projetos industriais e comerciais. E nisso, então, o meu objetivo aqui é para que os senhores possam identificar a visão do Comando Aeronáutica quanto à aplicação da compensação tecnológica, industrial e comercial, chamada de offset. Aqui nós temos essa visão, o que era o gap tecnológico de 1968, quando nós voou e criamos o Bandeirante, e quando em 69 voou o Concorde. E em 2018, o A350 e a nossa linha E2 da Embraer com os mesmos patamares tecnológicos. Então, senhores, vejam como nós, Brasil, andamos nessas décadas. Não há diferença tecnológica de materiais, propulsão, sistemas, integração entre as duas aeronaves. Tamanho e algumas outras coisas. Mas é isso que nós conseguimos andar desde 68 até 2018. E para isso, nós rendemos homenagem aos nossos criadores, nossos empreendedores, né, que criaram a Embraer, Osílio Silva, Osílio, o vereador Paulo Vitor, o Vitor Pessotti, todos que lá atrás acreditaram, taxados um pouco de tremendamente sonhadores, mas que conseguiram transformar em realidade sonhos a partir de uma pequena aeronave, que na realidade era o avião que entrou num nicho de mercado e que fez notabilizar a Embraer na sua capacidade de produzir bem, bom e barato em nichos de mercado. Senhores, a evolução, então, a partir do Bandeirante, nós seguimos, então, o Chavante, quando dentro dessa visão estratégica da busca, da pesquisa e desenvolvimento e do incentivo à indústria, a cada importação que nós fazíamos, que não tínhamos condição de produzir no país, nós agregávamos alguma coisa, buscávamos. Então, quando compramos o Chavante, nós agregamos a tecnologia da pressurização, que foi utilizada em outras aeronaves. Quando compramos as aeronaves F-5, nós pegamos a tecnologia de materiais compostos, honeycomb, e também fabricamos partes dessas aeronaves para que fossem usadas nas nossas próprias aeronaves, que aqui os senhores têm um pouco pequeno, mas são as aeronaves Chimbu, pressurizadas com materiais compostos, que foram vendidas, e essas 3 aeronaves que estão na foto são justamente da Força Aérea Francesa. Foram vendidas 43 aeronaves, que estão voando até hoje, continuam voando sem acidentes, e os franceses adoram essas aeronaves. E isso foi fruto de um offset, disso que nós estamos tratando aqui. Em segmento, mais evolução tecnológica para as aeronaves Brasília. Seguindo, os saltos tecnológicos. Então, em cima de cada importação, aplicávamos na indústria nacional representada pela Embraer, que na realidade a Embraer, ela representa, é um cluster, ela representa mais de 400 empresas. Quando se fala em Embraer, se fala mais de 400 empresas, as mais variadas qualidades, qualificações e atividades. Então, o novo salto tecnológico veio com as aeronaves AMX no programa italiano-brasileiro,
no qual agregamos integração de sistemas, novos sistemas digitais, armamentos, integração de sistemas, armamentos e novos materiais. E também na fabricação de partes para a parte italiana. E nisso que os senhores veem a sequência, aí tem um MD-11 ali da Vale. Em cima da compra dos MD-11 da Vale, que tinha um offset para as aeronaves civis, que lembrando, governamental. Então, no caso do DAC, na época, nós tínhamos negociado e eu participei dessa negociação de 4 aeronaves MD-11 da época, na qual coube a Embraer a fabricação de todos os conjuntos de flaps, que foram as maiores estruturas fabricadas pela Embraer até hoje. Para vocês terem uma ideia, o contrato inicial com a Embraer, transferência de tecnologia e tudo, previa 100 aeronaves. Inicialmente, chegou-se a 300 conjuntos. E só parou porque a McDonnell Douglas foi adquirida pela Boeing e interrompeu a fabricação dos MD-11 porque estava matando o 747. Mas um offset que houve nessa época também foi o que permitiu que as aeronaves Brasília entrassem nos Estados Unidos, porque não havia financiamento da parte nacional. E a Douglas Financing financiou mais de 120 aeronaves Brasília, o que permitiu que a aeronave entrasse no mercado norte-americano. E mais de 500 aeronaves fossem produzidas. Assim, seguindo, nós temos então a utilização de todas as tecnologias nas aeronaves seguintes. Os ERJ-145 e também, para frente, novo salto tecnológico com as aeronaves AT-29, ou Embraer 314, que são exportadas, são consideradas as melhores aeronaves de ataque leve e apoio aeroaproximado, vendidas em várias forças aéreas e competindo, inclusive, no mercado norte-americano, com as forças aéreas americanas. E, em sequência disso, a partir desse novo salto tecnológico, de integração, novos equipamentos, novos sistemas de sistemas, então nós chegamos na família Embraer 170, 190. E assim, senhores, nessa evolução, aqui, voltar um pouquinho. Nos 30 minutos tem definidos. Senhores, isso tanto o cacete, não é essa. Vamos para o outro filme. Rapidamente, tudo é fruto de
offset da perseguição e se poder trazer para o país as capacidades. A gente veio aprender como que eles desenvolvem o GRIP, porque quando a gente voltar no Brasil, a gente vai continuar o desenvolvimento da mesma maneira que eles fazem aqui. Os aviões têm ciclos grandes, às vezes 7 anos de desenvolvimento. Então, aqui nós estamos pegando o começo. Essa parte aí é produzida no Brasil. As maiores empresas aí de tecnologia na área de defesa do mundo, eles estão desenvolvendo caças desde a década de 40. Isso não dá para estudar em algum lugar. Você só a experiência de estar aqui e ver. Já existe 2 versões anteriores do GRIP. Essa é a 3ª geração. São tantas modificações e melhorias que é considerado um avião novo. Com isso, traz todos os desafios de integração e de engenharia e desenvolvimento. Primeiramente, a gente vai ter que aplicar numa aeronave, continuar usando exatamente esse processo. No segundo momento, a gente vai utilizar essa informação de forma a poder trabalhar independente da aeronave. E no terceiro momento, usar essas ideias também nos desenvolvimentos das aeronaves, por exemplo. A vantagem de você pegar esse avião é justamente que você não perde o histórico. Você está com todo o histórico ali pronto e está dando um passo em cima daquilo ali maior, acoplando várias tecnologias, mas não está perdendo tudo aquilo que você está para trás que foi validado. E se você fosse fazer uma nave nova, a gente ia ter que começar do zero aquilo ali e talvez demorasse muito mais tempo. Vamos rapidamente e rendemos também a nossa homenagem ao empreendedor Lúcio. Então, também Casimiro, isso devemos muito ao empreendedor e sonhador Casimiro Montenegro, que lá nos idos dos anos 40, ele visualizou, a partir da ida aos Estados Unidos, do MIT, e trouxe para o Brasil a ideia, né, de campus, trouxe o modelo MIT para criar o ITA e o CTA, e que existe até hoje. E, em cima disso, o Ministério da Aeronáutica e o Comando Aeronáutica têm perseguido essa ideia e procurado evoluir essa ideia ao longo dessas décadas. E assim, nós temos aqui uma pequena linha do tempo, 1950, 66, Bandeirante, 69, Embraer, ANX, Estratégia Nacional de Defesa, voo do KC, e a Embraer, como diz, o segmento aeroespacial com não só a Embraer, mas 427 empresas. Osíris Silva, também, a quem rendemos nossas homenagens. Por ser empreendedor, visionário, empreendedor e empresário, em todos os sentidos, que propiciou com a sua equipe, com uma equipe de abnegados e com o apoio do comando do Ministério Aeronáutico da época, a que a Embraer fosse criada e fosse o que fosse agora. Senhores, rapidamente, a conceituação. Então, o que é offset? O que eu vim fazer aqui? Toda e qualquer prática compensatória acordada entre as partes, como condição para a importação de bens e serviços com a intenção de gerar benefícios na natureza tecnológica, industrial e comercial. É uma ação de governo, são as compras de governo. Não tem offset entre empresas. Offset é sempre governo, importações pelos governos. Tá? E a maioria dos países fazem, e muito bem. É uma política de governo, ela faz parte das políticas do governo. E se divide em direto e indireto. O direto é aplicado diretamente, então, na compra da aeronave, é tudo que envolve a aeronave. E o indireto são outras áreas que são consideradas prioritárias e importantes para o país. Um pequeno histórico, rapidamente. 1944, que nasceu o offset, quando os aliados se reuniram em Bretton Woods para definir para desenhar a nova Europa, o novo mundo, a nova Europa e a nova Ásia. E lá foram criados o FMI, o Banco Mundial e a figura do offset. E em primeiras operações de offset foi em cima dos excedentes agrícolas norte-americanos. O mundo tinha fome, mas o americano não podia doar simplesmente. Ele precisava de um amparo legal para isso. Então, simplesmente em cima das exportações americanas também e os excedentes agrícolas. Primeiro mataram a fome e depois criaram as indústrias. Em cima disso, senhores,
Então, foi uma ferramenta para a reconstrução da Europa e do Japão. Nos anos 50, os offsets de coprodução, principalmente de aeronaves, tanto no Japão, na Ásia, quanto na Europa, onde havia, em cima disso, a capacidade de defesa, a capacidade industrial e a logística dos Estados Unidos, principalmente. Os países gostaram e foram incrementando, e cada vez mais fazendo offsets, e passaram a concorrer com os Estados Unidos. E aí, então, os americanos passaram a restringir a prática dos offsets, porque era uma sangria de tecnologia. Mas são políticas de governo, então os offsets continuam e foram aumentando. Senhores, no Brasil nós temos um arcabouço legal. Todas as leis e decretos e portarias que nos amparam na exigência de acordos de compensação em todas as importações que fazemos. Tanto na parte civil, por conta da 866, ampara as importações da parte civil, quanto da parte de defesa. Na parte específica do Comando da Aeronáutica, a nossa política de compensação, o objetivo síntese, então, senhores, é o mesmo no mundo inteiro. Todos buscam isso. Crescimento do nível tecnológico, qualidade do parque industrial. Modernização dos métodos, processos e implementação de novas tecnologias. Os específicos dos senhores têm aí fortalecimento dos setores, novas oportunidades de mercado, incremento de nacionalização, independência, capacitação de recursos humanos e ampliação do mercado de trabalho. O mundo inteiro persegue isso. Os nossos objetivos da aeronáutica: otimizar a capacidade tecnológica, buscar fortalecimento da indústria, como falei, integrar-se na parte da defesa da sociedade brasileira. Senhores, passados os requisitos que nós exigimos dos fornecedores estrangeiros, então, nos nossos requisitos, nos nossos acordos, rapidamente, a responsabilidade, senhores, a busca de fornecedores, do parceiro nacional, fica a cargo dos fornecedores estrangeiros. Empresa por empresa se entende. Se o governo vai definir uma empresa só em excepcionalidades, senão tem que fazer uma licitação. E aí fica complexo, por uma licitação, achar um parceiro melhor para um fornecedor estrangeiro. Mas, lembre-se que o governo tem o poder de império e tem suas necessidades estratégicas. Caso necessário, vai indicar uma empresa. Mas, em princípio, o Comando Aeronáutica não tem indicado até então. Tem deixado livre entre a escolha entre a empresa estrangeira e as empresas nacionais. Aqui, senhores, informações, os requisitos, então, da transferência de tecnologias. Isso aqui é muito importante. Tem que estar muito bem explicitado, tanto nos requisitos quanto na resposta aos requisitos, para que os projetos deem certo. Senão, se nós não soubermos o que nós queremos, então, vamos receber qualquer coisa. A questão também relativa aos projetos e aos investimentos industriais das empresas estrangeiras. Senhores, business plan, a viabilidade econômica e o plano de autossustentabilidade. Não basta a empresa chegar ao Brasil e dizer: eu vou investir tantos milhões de dólares numa empresa. Ela tem que trazer contratos para que haja a existência, para que permita a existência daquele investimento, perdure o investimento por muitos anos. Senão, não será aceitado. E nós temos vários exemplos positivos nessas áreas, onde não só investiram no Brasil recursos diretos, como também trouxeram contratos para o Brasil, inclusive porque é uma espécie de soma zero, tirando da Bélgica e da França, trazendo para o Brasil partes de estruturas do 145, os sindicatos belgas e franceses reclamaram, porque houve perda de carga de trabalho e empregos naqueles países. Mas foi investimento e decisão. Senhores, e para isso, na questão do que nós queremos, nós temos que estabelecer roadmaps. Se queremos chegar ao Global Rock, nós temos que seguir um trajeto. E aí, muito importante nisso, então, a figura do offset, senhores, ela não faz milagre. O offset não é milagroso,
o offset não cura gripe, não cura resfriado, nem dor de cabeça, nem TPM. É uma ferramenta de governo, de médio e longo prazo. Mas precisamos, sim, o tempo todo. Não só a parte governamental, mas a parte industrial, parte tecnológica, procurar buscar e saber o que se quer. Saber os seus roadmaps para saber onde quer chegar. E o offset é uma ferramenta que auxilia a persecução daqueles roadmaps. Projetos do Comair, senhores, o acordo de compensação. Alguns projetos, a aeronave presidencial que foi concluída, os F-5, o avião de carga CLX, o projeto P3 e o projeto H2, que o Brigadeiro Romulo então vai tratar mais à frente, que está em andamento final, como vai ser com sucesso. Em todos esses projetos, senhores, nós trouxemos tecnologia para o país, trouxemos investimentos. Eu digo, trouxemos nós, Força Aérea, com a indústria e com a área de ciência e tecnologia. Sempre tecnologia e indústria juntos. Senão, o processo não funciona. E com o amparo naquilo que é necessário, os braços financeiros do governo, FINEP e BNDES. Se nós não tivermos isso, os investimentos podem ser inviabilizados. Mas o projeto HXBR, que é um projeto do Ministério da Defesa, no qual a COPAC é a executora e a gerenciadora do projeto da aquisição de helicópteros e fabricação pela Elibras, onde tem projetos de cooperação industrial, a parte da, vamos lá, adensamento de uma cadeia produtiva de helicópteros no Brasil. 2 acordos de compensação grandes, os projetos de cooperação e projetos de offset. Os valores não estão incluídos aqui, vocês não veem, porque os projetos, na verdade, são sigilosos. Mas o que é importante é que se busca alavancar a cadeia produtiva naquilo que é possível. Mas é um trabalho árduo de parcerias, de trabalho de governo, indústria e ICTs, para que possa ocorrer. Escala de produção, compras, contratos e tudo mais, para que possa ser sucesso, ser um caso de sucesso. De qualquer forma, esse projeto está em andamento dentro das condições que o governo permite, no sentido dos financiamentos, do contingenciamento, o que seja. Mas a parte tecnológica e industrial está sendo cumprida. Acordos na área do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DECEA. Então, basicamente, aquisição de radares, tipos de radares e todas as estações de comunicação, terra-ar e tudo mais. São offsets menores, de menor valor, mas que são contínuos. Há uma cadeia sempre está se comprando e sempre se modernizando para manter a efetividade do controle do espaço aéreo e a segurança das operações aéreas para que as pessoas possam viajar com tranquilidade por esse Brasil de afora. Benefícios: fabricação de radares long range, modernização de radares, como vocês veem. O algoritmo do link da parte de cripto também foi por meio de offsets. A fabricação de radares long range, senhores, foi em cima da aquisição da Thales, de uma empresa Unisys, foi um projeto de offset, no qual a Thales trouxe para o Brasil, transferiu para o Brasil a fabricação de radares de long range de 200 milhas. E a partir desse radar se produziu de 250 milhas, e esses radares são exportados para a China, para a própria França. Inclusive, a modernização dos radares franceses é feita pela empresa brasileira. Tecnologia brasileira, já com tecnologia brasileira. E para outros países. No caso dos projetos na área do Comando Geral de Apoio, nós temos um helicóptero, será mais tratado melhor pelo próximo palestrante. Eu vou olhar no tempo. Que a senhora está em empresa e será melhor conduzido na frente. Alguns outros projetos na área do Comando Geral de Apoio, os pods de reconhecimento, REX, radares, as empresas estrangeiras e a parte dos beneficiários. No KC-390, que os senhores viram, os parceiros,
industriais, parceiros de risco, ou seja, colocaram dinheiro. Aqui, ficou na contrário. Para cada empresa estrangeira tem uma participação, tem offsets em benefício de indústrias nacionais para produzirem no país. É muito difícil, senhores, fazer offset, principalmente quando as empresas elas não têm nível tecnológico. Então tem que se gastar offset para colocar as empresas no nível tecnológico para que elas possam receber as novas tecnologias que vêm por aí. Então se gasta offset para se receber novos offsets. Aqui, senhores, os sistemas então foram sujeitos a offset, propulsão, motores, aviônica, missão. Nós fizemos para isso encontros de negócios entre os fornecedores estrangeiros e as empresas brasileiras, para poder aproximá-los, a parte nacional com a parte estrangeira. Isso tudo foi feito pela COPAC. O brigadeiro Crepaldi participou como presidente da COPAC, de todos os processos, de todo esse trabalho, de nós motivarmos e procurarmos ajudar a indústria nacional. Porque o mais importante, o offset, a primeira coisa e mais importante que o offset traz é trazer para o Brasil a logística. É isso que é importante. Dentro do FX2. Então aqui os senhores têm a parte brasileira verde, que são os fornecedores brasileiros do FX. Os senhores viram no filme, então, o testemunho daqueles especialistas que estão lá, trabalhando lá, para trazer para o país a capacidade de um caça de nova geração, para que nós possamos produzir no Brasil o caça de quinta geração. Não só o avião, mas outros sistemas, outros tipos de aeronaves, outros tipos de sistemas. Essa tecnologia, senhores, ela não tem bandeira, ela não tem cor, ela é dual. Daí se espraia para todas as outras áreas do conhecimento. Aqui alguns exemplos de projetos, então, da responsabilidade de transferida que a Suécia transferiu, a Saab transferiu para o Brasil. A CAE, várias empresas, aqui é só como o tempo é muito exíguo, então rapidamente os senhores estão vendo as parcerias. Aqui algumas indústrias, algumas empresas, você não ia encher o slide. Nessas áreas que nós buscamos. Aqui algumas empresas, exemplos de empresas que receberam tecnologia e que se tornaram, como vocês veem lá embaixo, a TEC, Design Authority. Design Authority é a empresa estrangeira diz, eu quero que me projete esse equipamento. E é responsável pelo projeto, pela testes, prototipagem, produção, pós-venda, todo o processo, ciclo de vida. É o mais difícil que tem, senhores. Algumas empresas apenas são Design Authority. E nós procuramos o máximo de empresas possíveis para torná-las Design Authority, para serem parceiras estratégicas do projeto. Como vocês veem, temos algumas, e um caso, um projeto ali que não deu certo, o dólar e os impostos derrubaram, infelizmente. Por mais que produzisse, estavam exportando partes e componentes dos motores, dos novos motores, dos quais eles foram Design Authority, simplesmente produziam 40 mil unidades de 40 tipos de partes e equipamentos, mas não seguraram o dólar e os impostos nacionais derrubaram o processo. Nós perdemos. Então, senhores, novas oportunidades. Novos lotes de Gripen, parte satelital, sistemas de radar, sistemas de comunicações e novas aeronaves. Na área espacial, esse é o próximo. Os lançadores e os satélites. Não tanto nos lançadores, que são muito de produção nacional, mas os satélites, sim, em princípio serão importados.
e todos terão sujeitos às aquisições, ao offset, a trazer tecnologia para o Brasil, tecnologia e projetos industriais. Aqui os senhores têm a rede. Acabou. O importante, senhores, é a indústria nacional inserida no processo. São novas oportunidades, porque aqui do título dessa conferência é Novas Oportunidades de Negócio. Pois muito bem, isso são novas oportunidades de negócio. Os benefícios, senhores, cada vez mais empresas estão participando. Na área logística, a trazer para o Brasil a área logística. Capacitação, inclusive na área espacial. As tendências, senhores, os acordos mais complexos, como diz, exigências de governo, cada vez mais. Coordenação e também o TCU fiscalizando e cada vez mais. Mas estamos indo bem. TCU, CJU, AGU e tudo mais. Senhores, os óbices, o custo do Brasil, mercado interno pequeno, baixa escala de produção, soluções de exportação, picos, as compras de defesa são sazonais. Para isso, então, empresas diversificadas, a diversificação da produção, para procurar se resolver. E as questões das restrições orçamentárias, onde está o nosso crédito? E a briga pelo orçamento. E assim, senhores, concluímos, só que avançou aqui, não volta. Mas concluímos.